Opa pessoal, tudo bem? Aqui é o Hélio da Insiste e eu vim aqui para apresentar mais uma novidade, uma atualização em um dos nossos sistemas que veio para ajudar a facilitar ainda mais as atividades, as tarefas administrativas aí dentro do seu negócio. Talvez você saiba, talvez não, mas a nossa especialidade é o desenvolvimento de software de gestão com foco na prestação de serviço. O principal foco é o gerenciamento de chamados, para você conseguir gerenciar todos os chamados aí dos teus clientes e conseguir também fazer o gerenciamento das ordens de serviço que eventualmente são geradas a partir desses chamados. Se você não conhece ainda as nossas soluções de gerenciamento de chamados e gerenciamento de ordem de serviço, eu recomendo que você acesse o nosso site. Lá tem todas as informações e tem também os nossos contatos, onde você pode entrar em contato conosco para tirar qualquer dúvida a respeito das nossas soluções e serviços. Nosso site é esse aqui e você pode ficar à vontade para entrar em contato conosco. Mas, indo direto ao ponto, em todas as empresas de prestação de serviço, principalmente, existe lá as solicitações dos clientes, né, através de chamados e, claro, depois o desdobramento disso em ordens de serviço internas ou externas, que, claro, precisam ser gerenciados. Até aí, ok, isso a gente já faz. Mas, em muitos casos, ocorrem, em virtude desses chamados e dessas ordens de serviço, atividades internas da empresa, para equipes da empresa, departamentos e até para pessoas especificamente, atividades essas que na verdade não são uma atividade específica de um chamado e também não fazem parte de uma ordem de serviço. Seria muito burocrático e complicado você abrir uma ordem de serviço apenas para cumprir aquela atividade especificamente. E claro, a atividade se tornaria muito mais difícil de gerenciar justamente por conta dessa possibilidade. Então, pensando nisso, o que nós fizemos foi simplificar para poder gerenciar essas atividades internas através de um controle super simples de tarefas. Tarefas do dia a dia, tarefas de qualquer departamento ou profissional dentro da empresa que esteja envolvido ou não com o atendimento aos clientes. Mas muito bem, eu venho aqui e faço um acesso rápido ao gerenciador e, claro, dependendo do tipo de usuário, né? Quer dizer, dependendo dos níveis de permissão que eu tenha, eu consigo fazer mais ou menos atividades, enxergar mais ou menos atividades aqui dentro do gerenciador. Mas eu venho aqui no meu painel e vocês podem observar, eu não preciso nem explicar muito, se vocês derem uma olhadinha aqui, ó, já dá para ter uma ideia de como é simples, quer dizer, é autoexplicativo como funciona um gerenciamento de tarefas dentro desse modelo. Algumas pessoas já conhecem, claro que nós estamos utilizando aqui o método Kanban. Se você não conhece ainda, vale a pena fazer uma pesquisa aí na internet. Kanban com K é uma metodologia super interessante e facilitadora. Mas focando aqui no nosso painel, então vocês podem observar que eu tenho uma série de atividades aqui a fazer, fazendo e feitas. Eu, dependendo de novo do meu nível de acesso, eu consigo enxergar essas atividades por usuário, especificamente, saber o que está acontecendo com o usuário, ou por departamento, se eu estiver distribuindo as minhas tarefas assim. E claro, por data. Por exemplo, nesse momento eu estou fazendo essa gravação dessa demonstração. Então eu estou aqui com ela fazendo, assim que eu terminar, eu jogo aqui para o feito e pronto. Eu tenho menos uma atividade ali para eu gerenciar. Isso pode ser feito de uma maneira super simples. Por exemplo, ó, instalar ramal. Isso aqui já foi realizado, eu jogo aqui para a direita e ok. Opcionalmente, existem possibilidades que a gente pode estar implementando quando da configuração desse sistema dentro do ambiente do cliente. Por exemplo, vamos imaginar que você tem um controle de SLA, onde uma tarefa ela não pode ficar parada em nenhum desses pontos por mais do que 24 horas. O sistema controla isso. À medida que a tarefa está parada aqui 24 horas e ninguém tomou atitude, ele pode eventualmente mandar um e-mail para um gestor da área tomar alguma providência ou coisas do tipo.
Assim como ocorre lá no chamado e na ordem de serviço, que quando você muda o status, ou seja, quando alguma coisa acontece no chamado, quer dizer, o cliente abriu o chamado foi aberto. Imediatamente o sistema pode enviar um protocolo para o cliente informando que aquele chamado está aberto, o número do chamado, as informações que constam do chamado, e cada vez que aquele chamado recebe uma atualização, o cliente também recebe um protocolo informando tudo o que está acontecendo. Isso aqui, como é uma ferramenta para uso interno, por assim dizer, ela também pode estar gerando informações e fazendo envio de avisos para gestores de área, para, enfim, administradores do negócio, de modo que seja possível acompanhar a evolução das tarefas e garantir que nenhuma delas fique travada em algum ponto, por qualquer que seja a razão. Para incluir uma tarefa é super simples, né? Eu venho aqui, por exemplo, coloco apenas um exemplo. E clico aqui em concluir. Perceba que ele colocou aqui como o último da lista, porque eu acabei de inserir. Mas vamos imaginar que este item ele seja importante, ele precise ser o primeiro a ser realizado. Eu arrasto aqui no começo da lista de uma maneira visual e super simples. Ele está no começo da minha lista e, claro, a pessoa que pegar esse painel e começar a realizar tarefas aqui, ele já vai pegar o primeiro item aqui e começar a realizar a tarefa efetivamente. Então, como vocês podem observar, é uma ferramenta super simples de usar, super prática, não demora nem um pouco para você conseguir treinar aí o teu usuário para fazer o uso dessa ferramenta. É bastante rápido realmente. E claro, todas essas informações ficam integradas com o Insist CRM, de modo que lá na frente, se você precisa fazer uma consulta de informações a respeito de tarefas e envolvendo um cliente específico, você consegue consultar essas informações no cadastro do cliente e responder a questionamentos a respeito de todas as atividades relativas àquele cliente de uma maneira super simples e rápida, inclusive observando onde é que eventualmente alguma tarefa está parada ou quem está realizando especificamente aquela tarefa. Então veja, é um complemento daquilo que já existe, que é o controle de chamados, que controla todos os chamados dos seus clientes, vinculado ao gerenciamento de ordem de serviço, que podem ser internas e externas, né? Empresas com equipes técnicas de campo fazem uso, inclusive, do gerenciador de ordem de serviço mobile, né? Dentro dos celulares, dos aplicativos que a Insist oferece, para que você possa não só acompanhar o desenrolar das ordens de serviço, mas conseguir a localização em tempo real dos técnicos, ele ter a possibilidade de tirar fotos lá no cliente antes da realização do serviço e depois do serviço realizado, fotos essas que ficam anexadas à ordem de serviço, de modo que vire um laudo, um grande relatório com informações sobre tudo que foi realizado, incluindo as fotos, e claro, esse gerenciador de tarefas que facilita o dia a dia para que você consiga controlar todos os aspectos do processo de atendimento de uma maneira rápida e simples, como deve ser. Então, se você tem mais dúvidas a respeito, se você quer conhecer melhor essas soluções, eu recomendo. Acesse o nosso site, lá tem todas as informações, inclusive informações de contato, e se você quiser, inclusive, a gente consegue organizar uma apresentação individualizada através da internet, onde você pode tirar todas as suas dúvidas e a gente consegue demonstrar a funcionalidade e a integração com os diferentes módulos das nossas soluções com o gerenciador de tarefas. Então é isso. Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo.